Boa tarde, eu vim aqui, eu sou aluna, né, de Ciência Política, faço Ciências Sociais, bacharelado. Eu vim aqui falar um pouco sobre os 3 tipos puros de dominação de Max Weber. E essa apresentação que eu estou fazendo é uma apresentação de aula de conteúdo que foi abordado na aula, e eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre os 3 tipos puros de dominação de Max Weber. Primeiramente, eu vou falar um pouco como é que se dá essa questão da dominação de Max Weber. A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar a obediência a um determinado mandato pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Ou seja, a dominação consiste em diversos motivos de submissão em que o indivíduo está inserido. Diante dessa concepção, nas relações entre os dominantes e os dominados, por outro lado, a dominação costuma apoiar-se internamente em bases jurídicas, nas quais se funda a sua legitimidade, ou seja, essa questão de dominantes e dominados consiste na base jurídica, que é aquela pessoa que o indivíduo passa a obedecer através daquele mandato que ele está inserido. Agora eu vou dizer para vocês quais são os 3 tipos de dominação de Max Weber. Primeiramente, para Weber, a análise irá partir da religião, da economia e da sociedade. E irão existir para Max Weber 3 tipos puros de dominação. Ou seja, ele está inserido na legitimidade da dominação, que é, primeiramente, dominação legal, segundo, dominação tradicional e terceiro, dominação carismática. Eu vou falar um pouquinho de cada dominação para vocês entenderem melhor. Primeiramente, é necessário a gente entender que essas 3 dominações surgiu no puro afeto da sociedade. Surgiu no puro afeto. E agora vou falar primeiro sobre dominação legal. A dominação legal tem como base a existência de um estatuto, aquilo que se refere às normas que pode criar e modificar qualquer direito, desde que seu processo seja previamente estabelecido. É um estatuto sancionado que consiste corretamente. Seu tipo mais puro é a burocracia, ou seja, essa dominação consiste na democracia. Essa dominação de Max Weber. Mas não é um domínio legal, não. Ou seja, ela é algo que seja burocrático e constituído apenas por funcionários contratados. Haverá aqueles que ocuparão cargos mais altos e que são dignatórios. A burocracia é essencial para o trabalho rotineiro. Agora eu vou falar porque quais são as funções e quem são as pessoas que estão à frente da dominação legal. Primeiramente, as pessoas que estão à frente da dominação legal da sociedade os presidentes, os prefeitos, os governantes, os juízes e entre outros. E essa dominação consiste naquilo em que o indivíduo está inserido através de regras, de leis em que a sociedade está inserida para obedecer. Agora eu vou falar sobre a dominação tradicional.
é aquela que se dá em virtude da crença na santidade patriarcal, ou seja, das ordenações e dos poderes senhoriais, que possui como tipo mais puro a dominação patriarcal, ou seja, ordena os líderes ordenam os súditos e eles obedecem. O quadro administrativo é formado por servidores. A dominação é exercida em virtude da dignidade do Senhor e retirada pela tradição, que é a fidelidade, ou seja, essa tradição consiste em que o indivíduo ele seja fiel àquela pessoa que está à frente da liderança. E essa tradição consiste entre aquela geração do pai e do filho, que passa de pai para filho, aquele patriarcado. Então a dominação tradicional consiste nisso. Como também a dominação tradicional é um exemplo de influência de valores morais e éticos. É aquela virtude que da crença que está na questão da santidade patriarcal e das ordenações e os poderes senhoriais. Como também a dominação não está de forma oficial, mas também, se não houver submissão por parte do ordenado, a corrente de poder será quebrada, podendo levar às revoluções, a consequente queda de poderes. Então, se não houver essa tradição, esse alicerce todinho para que essa dominação tradicional seja levada de forma corretamente, não pare nessa tradição, a revolução, se não tiver assim uma probabilidade, irá acontecer uma consequente queda de tais poderes. Que essa tradição acho que consiste no laço familiar. Como também, terceiro, a dominação carismática. A dominação carismática, em virtude da devoção afetiva, é a pessoa do Senhor e seus dotes sobrenaturais, carisma, e particularmente as faculdades mágicas, revoluções, o heroísmo. É um poder intelectual ou de oratória, ou seja, oratória é aquilo, o poder carismático consiste naquele indivíduo que tem um poder de chamar a atenção através de seu discurso. Aí chama a atenção do indivíduo para ser ouvido. Então, o poder carismático exige a questão do carisma. Também exige esses três tipos de puro de dominação estiver em uma só pessoa. Tem pessoas que podem ter os dois, podem ter os três tipos de dominação em uma só pessoa para conquistar a sociedade. E dentro dessa concepção, Weber ele coloca que a forma mais pura de dominação é a carismática, é o caráter autoritário e imperativo. Contudo, Weber classifica a dominação carismática como sendo estável, pois nada há que assegure a perpetuidade da devoção afetiva ao dominador por parte dos dominados. E finalizando, sobre esses três tipos puros de dominação, eu vou falar um pouco o que Max vê em relação a isso, a cada um. Max Weber, ele observa que o poder racional legal, ele cria as suas manifestações de legitimidade. Ele consiste numa noção de competência. Já o poder tradicional, ele há de dar privilégio. E o carismático, ele dilata a legitimação, ou seja, ele até onde alcance o poder da missão de chefe, na medida em que seus atributos carismáticos e pessoais passem para si.
Então, esses três tipos de pluridominação de Max Weber, eu acho essencial para a gente trazer um pouco para a sociedade. Então é isto. E obrigado pela atenção e tenha uma boa tarde.